Segunda, logo após a novela Topíssima. Quando tu vê ela tá limpando o quintal, quando tu vê ela tá limpando a escada. Eu gosto muito dessas minhas unhas de gel. Ai, meu Deus, queimou minha unha. Troca de esposas. Olhar para trás com a certeza que é possível transformar. De lá para cá, muita coisa mudou. Afinal, são 28 anos de história. E é por isso que continuamos evoluindo para cuidar de você. E é por você que investimos em tecnologia, em profissionais capacitados e em diagnósticos precisos. Somos a Diagnose e estamos aqui por você. 21 21 22 22. Em 1992, nascia a TV Pajuçara, ano em que a televisão noticiava a medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas, ano em que os computadores se tornaram acessíveis às pessoas comuns como instrumentos de trabalho. E desde então, muita coisa aconteceu. Surgiram novas tecnologias, formas diferentes de se comunicar e de se informar. E para a TV Pajuçara, isso só é possível porque temos você aí do outro lado, sintonizado ou conectado. Você para falar, ouvir, questionar, para formar opinião, discordar e concordar novamente. Da tela da TV à palma da mão, onde você estiver, estamos sempre juntos, interagindo, compartilhando, ouvindo e conversando para você saber mais. TV Pajuçara, há 29 anos, presente no dia a dia dos alagoanos. Informação é no Domingo Espetacular. Veja os nossos destaques. Ele sobreviveu ao acidente com o avião da Chapecoense e agora saiu vivo de outra tragédia que matou mais de 20 pessoas. Você vai conhecer o boliviano que escapou da morte 2 vezes. Uma nova droga se espalha pelo Brasil. Autoridades alertam para o perigo da K4. Ela vicia rápido, é 100 vezes mais poderosa que a maconha e é capaz de destruir o organismo. Ela foi descoberta na fila da cesta básica, encantou famosos e agora quer desfilar no exterior. É hoje, 15 para as 8 da noite. No Domingo Espetacular. Estamos conversando hoje com o professor Cícero Péricles de Carvalho, economista especialista na economia alagoana, para que eu deixei como indagação o que o Estado, o governo do Estado e a Prefeitura de Maceió podem fazer para evitar um impacto maior desse momento de maior restrição na economia nas empresas, notadamente nas pequenas empresas que são predominantes aqui no nosso mercado. E aí, professor? Olha, veja bem, como cada vez que sai um decreto estadual de isolamento social, ou distanciamento social controlado, setores reagem diferentemente. A agricultura e a indústria, por exemplo, ficaram de fora, né, do decreto, porque suas atividades são particulares e não necessitam deste isolamento. E o impacto maior é no setor de serviço, setor de comércio urbano, pequena empresa, e dentro desses dois grandes setores, o comércio e o serviço, nós temos destaque, primeiro para o comércio e varejo popular não essencial, porque no comércio e varejo nós temos setores essenciais e não essenciais. Os essenciais, com eles não se fecham portas, nem limitam o horário, como farmácia, posto de gasolinas. Então, eles continuaram funcionando no ano passado e continuam agora também. E, claro, no setor de bares e restaurantes, esse segmento sempre é penalizado no ano passado e este ano. São exatamente esses dois, cuja a representação política e a FEComércio e a Abrazel estão demandando uma agenda, elaborar uma agenda de demandas fiscais e tributárias e também de financiamento, tanto para a Prefeitura de Maceió como também para o Estado de Alagoas. O que é que a Prefeitura pode fazer? Ou seja, uma diminuição no pagamento de alguns tributos, alivia o caixa, é verdade, mas a Prefeitura não tem capacidade de financiamento dessas estruturas. Por quê? Porque, veja bem, nós temos em todo o estado de Alagoas aproximadamente 15 mil empresas de bares e restaurantes e lanchonetes, 15 mil, né?
90% desses empreendimentos são microempresas individuais ou microempresas, todas com muitas dificuldades, descapitalizadas, endividadas, não estão contando com auxílio emergencial, nem com o programa de manutenção de emprego e renda, não têm linhas de financiamentos emergenciais como no ano passado, então estão no maior sufoco. E para contribuir a esse sufoco, vem a inflação de alimentos, vem o desemprego que aumenta, de alimentos e de combustível, né? Então, um cenário muito difícil. A prefeitura não pode realizar financiamento porque não tem nenhum instrumento nas mãos capaz de fazer essa operação. Já o estado de Alagoas, se há uma mesa de negociação especial para estes dois, né, porque a indústria não precisa, a agricultura não necessita, então para o setor de bares e restaurantes, segmentos de bares e restaurantes, sim, não é? E lojas também de pequena dimensão. Se pode, por quê? Porque o Estado tem instrumentos, como a agência de fomento e também negociação fiscal tributária, ou seja, impostos que incidem sobre estas empresas podem sim ser negociados, ou seja, parcelados, postergado o pagamento. E muito positiva foi a iniciativa tanto da Brasel como da Tercomércio, porque desta vez, diferentemente do ano passado, trouxeram para a mesa 2 agendas de negociação. Então, sinalizam a necessidade e sinalizam a sua própria importância. São 140 mil empresas no setor de comércio e serviço. Ou seja, um grande tecido empresarial alagoano, ele tem essa característica, né? Ou seja, é urbano, é o setor urbano que atende basicamente pelas pequenas e microempresas. Portanto, é uma proposta positiva, ou seja, uma agenda muito positiva de negociação, diferente dos setores que não necessitam, com essa urgência, com essa intensidade, apoio público, porque é real. O quadro é muito duro, né? 1 ano de fechamento, mais esse período dos 3 primeiros meses de 2021, foram 2 períodos diferenciados, mas muito duros mesmo, para esse universo de pequenas empresas, de microempreendedores e pequenas empresas. Bom, professor, no ano passado havia uma expectativa de uma quebradeira geral, e houve o fechamento de muitas empresas, uma redução do PIB num patamar de 9%. No final das contas, os números não foram tão terríveis. Nesse momento, quando o senhor ouve essas perspectivas, essas projeções de quebradeira, como é que o senhor considera isso? Vamos esperar? Ainda não? Sim, veja bem, existe um elemento importante, há um cansaço, há um estresse, há um endividamento muito grande dessas empresas, não existem mais os instrumentos de apoio, como nós acabamos de falar aqui agora, não é? Então, as empresas estão realmente há 1 ano, né, sob essa pressão. Imagina as pousadas, pequenos empreendimentos, estão todas cansadas e evidente, inclusive as reações políticas esta semana foram muito expressivas nesta direção. Há um cansaço, um estresse muito grande. Por quê? Porque é 1 ano, né, desde março do ano passado, que nós estamos sofrendo esse processo. E é verdade isso, né? Segundo ponto importante é que a conjuntura atual é uma conjuntura muito difícil de permanência da pandemia, sem expectativa de vacinação massiva e de diminuição do contágio. A palavra que se ouve todos os dias é lockdown. Então, claro que esse segmento anda com um nível de preocupação muito grande. Aquelas empresas que se endividaram no ano passado nas linhas emergenciais de crédito terão que pagar a partir de agora. Ou seja, estão pagando um débito numa situação dificílima também. Essas empresas, principalmente os setores, esses 2 que estão hoje em destaque, né, chamam atenção por isso, porque são segmentos que estão com capacidade difícil de reagir. Quebradeira, sim, já existe a quebradeira. A Confederação Nacional do Comércio registrou no final do ano passado, 850 empresas da área de serviços fechadas em Alagoas. E agora amplia esse número para 3 mil. Evidentemente que há uma morte natural das empresas todos os anos. Agora, a pandemia acentuou fortemente, né? Por quê? Porque diminui o consumo, diminui o movimento. Nós estamos assistindo agora, por exemplo, nessa agenda da Brasel, um fenômeno interessante, é que o limite de horário de 20 horas, ele praticamente é um lockdown para bares e restaurantes. Inviabiliza, né? Público noturno. Inviabiliza o setor. Inviabiliza, sim. E final de semana, quer dizer, é quando eles esperam ter a renda, que é particular para bares e restaurantes, sim, mas são 15 mil. Então, isso que você pergunta da quebradeira, sim, é real. Para o bem da economia, para o volume de emprego, para a dinâmica econômica, inclusive para a arrecadação de impostos, é importante que as instituições públicas intercedam, ou seja, que interfiram, que façam intervenções de maneira positiva. Por quê? Porque sem o programa de manutenção de emprego e renda, que no ano passado cobriu 100 mil contratos de trabalho aqui em Alagoas, manteve esses trabalhadores, 100 mil é muita gente. As linhas de crédito, por exemplo, a menor de todas, que foi da Sudene e BNB, emprestou a 7 mil empresas alagoanas 130 milhões de reais.
Ou seja, nós tínhamos um colchão, né, de amortecimento desta crise. Mas a partir de janeiro, depois do mês passado, fevereiro e agora em março, nós não estamos contando com isso. E na linha do horizonte, nenhuma certeza, nenhuma confiança, né, nesse primeiro semestre, pelo menos, as empresas estão tendo. Por quê? Porque o cenário é sempre de notícias negativas, aumento de combustível, aumento de alimentos, né? E os poucos instrumentos regionais que nós temos não são suficientes para enfrentar esta crise no nível em que ela está acontecendo. Bom, temos no Caixa da Fazenda Estadual, e isso tem sido reiterado pelo governador, pelo secretário da Fazenda, cerca de 5 bilhões de reais. Isso é importante para superar esse momento, e de que maneira pode o governo do estado injetar pelo menos parte desses recursos para que a crise não seja tão grave? O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial.